Fala pessoal, olha, a pergunta que eu mais recebo nos últimos dias é em relação à eliminação na fase de heteroidentificação nos concursos públicos. Eu já fiz aqui um vídeo no nosso canal, você pode até acessar esse vídeo aqui no link na descrição desse vídeo e você vai ver que a gente já comentou aqui no canal sobre a eliminação nessa fase específica do concurso. Mas aqui eu quero trazer algumas ponderações com base nas dúvidas que os candidatos entram em contato com o nosso escritório. Veja só, primeiro a gente precisa situar que existe uma legislação no âmbito federal, certo? E em alguns estados da nossa federação, sobre a chamada lei de cotas. Essa legislação, no caso, por exemplo, dos servidores da União, é a Lei 12.990 de 2014. Ela reserva 20%, até 20% das vagas daquele edital para as pessoas que se autodeclararam negras e também foram confirmadas por uma comissão de heteroidentificação. O próprio Supremo Tribunal Federal, já analisou essa questão das cotas raciais, nos concursos e disse que sim, é possível que haja esse procedimento, visando uma igualdade material. Então, isso o Supremo já analisou. Agora, uma questão interessante que o Supremo pontuou é que não basta a autodeclaração do candidato. Quando você se inscreve no concurso, você deve indicar se você é negro ou não e você gostaria de participar do concurso nessa condição. Mas vai chegar uma fase específica, que é chamada de heteroidentificação, em que haverá a verificação dessa autodeclaração. E aqui é onde a gente tem alguns problemas, porque o próprio Supremo diz que a heteroidentificação ela vai analisar critérios subsidiários, garantindo ao candidato contraditório e ampla defesa. Então, veja, o que o Supremo está dizendo é que a regra é a autodeclaração. É isso que vai valer. A heteroidentificação, essa avaliação, apenas analisa critérios subsidiários. As características desse candidato, mas também outros documentos ou outras informações nessa avaliação. Então, o critério aqui ele é subsidiário. Outra coisa, deve ser garantido ao candidato o contraditório e ampla defesa. E a gente vai ver que alguns dos problemas nessa avaliação é em relação à possibilidade do candidato realmente apresentar uma defesa subsistente, apresentando documentos, apresentando outros fatores, para corroborar a sua autodeclaração. E isso no recurso administrativo, o candidato não tem condições de fazer. Veja só, a finalidade da lei é justamente evitar a fraude no concurso, mas não simplesmente criar uma espécie de tribunal racial ou uma análise superficial da condição daquele candidato, mas é evitar a fraude. Veja só, e aqui nós temos uma dicotomia entre a autodeclaração e a heteroidentificação, que é essa análise das características dos candidatos. E aqui eu vou trazer quais são os principais problemas que nós temos nos concursos em geral. A primeira, pessoal, é a ausência de critérios no edital. Ou seja, o edital do concurso ele tem que regulamentar todas as regras. E nós não temos no edital descrevendo, por exemplo, quais são as características que vão nortear a análise da comissão. Nós não presenciamos isso no edital. E aí, veja só, o candidato não sabe se ele realmente está dentro daqueles critérios, porque esse critério não existe no edital. Então, veja só que quando há análise da comissão, a gente percebe que eles colocam, por exemplo, os lábios grossos, os cabelos crespos, o nariz mais largo. Mas essas características não estão previamente estabelecidas no edital. E o candidato deveria saber isso de forma prévia, até para ele saber se está de acordo com aquilo. Outro problema, pessoal, é a ausência ou até a insuficiência de fundamentação no recurso administrativo. Veja, todo ato administrativo ele tem que ser fundamentado pela administração pública. E aqui a gente tem uma comissão que muitas vezes ela se limita
no seu resultado a dizer assim, o candidato não foi enquadrado, mas não traz a fundamentação. Isso é considerado um ato nulo, ou seja, ele não é válido, ele não é legítimo. Tem que haver uma justificação, uma pormenorização dos fatos que levaram aquela comissão a chegar nessa conclusão. Olha, eu já vi ata da comissão em que a comissão apenas marcava um X, dizendo se o candidato estava enquadrado ou não. Isso não pode ser uma fundamentação adequada, né, do ponto de vista jurídico, para, por exemplo, eliminar o candidato do concurso público. A impossibilidade de juntar outros recursos, outros documentos no recurso, é um dos problemas também que nós presenciamos nessa fase de heteroidentificação. O candidato apenas só pode colocar ali um texto, né, redigir um texto, mas ele não pode apresentar documentos como fotografias de seus familiares ou até suas, mas desde a infância, né, até chegar à vida adulta. O candidato, por exemplo, não pode juntar documentos oficiais públicos que já apresentam ele, né, como uma pessoa negra ou uma pessoa parda, né? Além disso, por exemplo, ele poderia apresentar um atestado dermatológico, é um outro documento muito importante. Mas tudo isso não é possibilitado no recurso administrativo. E isso é um cerceamento ao direito de defesa do candidato. E você deve colocar isso no seu recurso administrativo, até para que depois você possa impugnar isso em uma eventual ação judicial. E é uma contradição, né, pessoal? Venhamos e convenhamos, né? Termos documentos públicos oficiais do Estado, né? Por exemplo, uma certidão de nascimento ou um cadastro, por exemplo, em órgãos da segurança pública, e está lá essa condição de pessoa parda, por exemplo, que é o que tem mais problema nos concursos em geral, e simplesmente esses documentos são ignorados. Pior ainda, candidatos que já foram aprovados em outros concursos e não foram considerados como candidatos pardos. Eu já acompanhei candidatos que estavam concorrendo a vários concursos ao mesmo tempo e num espaço de tempo, né, do mesmo ano. E aí, por exemplo, uma mesma banca organizando esses concursos, esses dois concursos, em um concurso a comissão entendeu que ele era pardo, em outro concurso entendeu que não era. Veja que é uma subjetividade muito grande. Essa é uma contradição que a gente presencia nos concursos em geral. Outra questão, pessoal, é o remanejamento para ampla concorrência. Mesmo que você seja eliminado nessa fase, ou seja, a comissão entendeu que você não preenchia esses requisitos para ser uma pessoa negra, uma pessoa parda, você tem o direito de ser remanejado para a lista da ampla concorrência se você tiver nota suficiente para isso. Mas a gente acompanha em alguns concursos uma eliminação sumária do candidato, o que é totalmente ilegal. Imaginemos você ter uma nota muito boa, suficiente para ficar na ampla concorrência, e você vai ser eliminado do concurso, né, sem chance de convocação, porque você não foi enquadrado ali pela comissão de heteroidentificação como uma pessoa negra. Então não faz o menor sentido, isso é uma atitude totalmente discriminatória, né? E por último, pessoal, mesmo que no recurso administrativo não seja possível, né, você reverter essa situação, é possível que você também ingresse com alguma ação judicial. Nessa ação judicial, por exemplo, você pode discutir a ausência ou a insuficiência de justificativa, né, de fundamentação por parte da comissão. Né? Como eu já disse, esse é um dos exemplos mais claros, né, e recorrentes nos concursos. Mas também você pode juntar toda uma documentação que comprova essa sua condição e que não foi possibilitado lá no recurso administrativo. Então, na ação judicial, você pode discutir várias questões relacionadas a essas situações e conseguir uma decisão liminar, que é uma decisão provisória, que você pode, né, prosseguir no concurso normalmente, e aí depois confirmar judicialmente, né, essa sua condição, essa possibilidade de você permanecer na lista de cotistas. Ou, se for o caso, né, se você tiver nota suficiente, você pelo menos ser remanejado
para a ampla concorrência. E aí você, pelo menos, ainda poder ser convocado no concurso, que é isso que é isso que importa verdadeiramente. Então, essas são as principais questões, né, relacionadas a esse procedimento da heteroidentificação e quais os problemas mais recorrentes, né? E é muito importante também que você tenha um acompanhamento, desde quando sai o resultado provisório, de pessoas que são especialistas na área de concursos públicos, até para que você já faça um recurso administrativo bem satisfatório, né, e haja um acompanhamento desde o início, porque caso o recurso seja indeferido, né, você já tem uma estratégia para a sua ação judicial. Então, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou pedir também a tua contribuição. Se você quer que esse canal cresça, você pode aqui curtir, compartilhar também esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, do Telegram. São muitos candidatos que se sentem injustiçados nessa fase e nós queremos propagar essa mensagem aí de esperança e mostrando que o Poder Judiciário pode se intervir nesses casos de flagrante ilegalidade. Aqui também na descrição do vídeo você pode encontrar vários links do nosso site e também do nosso WhatsApp. Você pode conversar com qualquer um da nossa equipe se você tiver dúvida a respeito disso. Tá bom, pessoal? Um forte abraço e até mais.